Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre exatamente o que está escrito no slide aqui atrás. O que é um Data Warehouse? Hoje o conceito vem crescendo recentemente, principalmente no mundo acadêmico. Muitas pessoas que vêm entrando na universidade agora vêm ouvindo falar e principalmente o assunto vem sendo abordado em mestrados, enfim, hoje em dia é uma coisa tão normal quanto a linguagem de programação, né? Então, para facilitar um pouco mais o entendimento de algumas pessoas que não entenderam ou que não receberam, enfim, ou não leram alguma coisa na universidade, ou viram, ou ainda ficou uma certa dúvida, a gente vai estar falando sobre Data Warehouse hoje. E uma coisa bem simples e didática para melhorar o aprendizado, para de alguma forma beneficiar o público, né? Então, a agenda de hoje é o que é um Data Warehouse, iremos falar sobre a definição, as características principais, o que são data marts e a hierarquia dos objetos que compõem um Data Warehouse. Então, conceito, né? O que é um Data Warehouse? Data Warehouse, segundo a definição de dois dos principais e mais famosos das pessoas que criaram o conceito e que trabalharam bastante nisso, são uma das duas pessoas que lideraram, né, na época, na década de 90, o conceito de Data Warehouse e como executar a implementação. É o Bill Wyman e o segundo que a gente vai falar no slide seguinte. Né? A definição de Bill Wyman é o seguinte: o Data Warehouse é um orientado a um assunto, principalmente, ok? Ou seja, se você tem um supermercado e nesse supermercado você tem é, alguns setores, né, departamentos, cada um dos departamentos é definido como um assunto. Ou seja, você pode estar definindo um data warehouse a partir de um assunto. É isso que ele começa definindo o conceito, né, principal. Ou seja, um data warehouse is a subject oriented, ou seja, ele é orientado por assunto, integrado com outras informações do, no nosso caso, o supermercado, variante no tempo, principalmente, porque um data warehouse é um armazém de dados, né? E não volátil, né? Como uma coleção de dados em suporte à tomada de decisão, ao processo de tomada de decisão. Então essa é a definição de Bill Wyman, uma definição muito boa e, enfim, que resume o que é o Data Warehouse e suas principais características atreladas ao conceito. A definição do segundo, né, do segundo ator que a gente tem nesse mundo de Data Warehouse, que foi um dos líderes também, é o Ralph Kimball, que tem um dos famosos livros conhecidos hoje como chamado de Data Warehouse Toolkit. Né? Muitos já ouviram falar e muitos começam a entrar na área de Data Warehouse estudando, né, esse livro, porque é um ótimo livro e tem todas as características principais de aprendizado para quem está começando. Na definição de Ralph Kimball, ele diz que o Data Warehouse é uma cópia dos dados transacionais, né, e em que eles foram estruturados para análise e a tomada de decisão. Essa é uma função, é uma visão funcional do Data Warehouse. É essa a definição dele. Na minha opinião, a definição de Bill Wyman é melhor, né? Embora as duas se complementem. Tudo que a gente vai ver com relação a Bill Wyman e Ralph Kimball, eles se complementam, né? Cada um tem a sua visão. Os dois fizeram grandes contribuições para o mundo de Data Warehouse no início, mas a gente vai ver que, principalmente no modo de implementação, os dois se complementam, não é? E você pode estar escolhendo a forma A ou B, no caso o Ralph Kimball ou Bill Wyman, para estar implementando o seu projeto. E isso não significa que tem uma regra hoje em dia. A maioria das vezes, no caso, as pessoas utilizam as regras de implementação que foram definidas pelo Ralph Kimball, mas não significa que Bill Wyman
está errado em algumas formas que ele diz. E a gente vai ver isso em outros vídeos. Bom, continuando, a gente tem as duas definições, ok? E agora a gente vai para as características. Ou seja, conforme a gente viu, um data warehouse é um armazém de dados que compõe todas essas características que estamos vendo no slide aqui atrás. E qual que é a principal função? O armazém de dados vai armazenar os dados, ok? E qual que é a função? Conforme a gente vê na imagem aqui atrás, a partir do armazém de dados vai ser possível, né, prover a informação para o grupo, né, que analisa as informações tomar uma decisão analítica, tomar uma decisão em suporte ao negócio. Então é justamente o que a gente vê. A gente tem a setinha apontando para o grupo que vai analisar a informação, que é justamente o ícone, né, da lupa com a análise, e que eles vão analisar os dados em suporte ao negócio, à tomada de decisão com mais confiança, e integração dos dados, né? Ou seja, quando você tem um armazém de dados e você aplica todas as técnicas, né? Você tem uma base de dados mais confiável, mais integrada, né? Ou seja, você não, quando você toma uma decisão baseada em sistemas transacionais, muitas vezes a informação está redundante, né? E espalhada por todo o modelo de entidade, modelo relacional. E o que acontece é, você pode ter várias verdades do seu dado, né, da sua informação. Ou seja, você pode extrair a mesma informação para criar um relatório de vários pontos diferentes do modelo. E o que significa isso? Você pode ter várias fontes diferentes do mesmo valor, né? Ou seja, você está utilizando, você quer analisar um indicador. E esse indicador pode estar presente em vários pontos do seu modelo. Digamos que você, né, passa a informação para a sua equipe e fala: segunda-feira eu quero o relatório X de cada departamento. Na verdade, digamos que esse indicador é em comum com todos os departamentos da sua empresa. E o que acontece é, na segunda-feira, cada um dos departamentos chega e te entrega o mesmo indicador, só que em relatórios diferentes. E o que acontece? Como você tem uma variância e uma variação, né, melhor, muito grande do seu modelo, os seus indicadores, esse indicador pode estar presente em vários pontos do modelo, como a gente já disse. Cada um deles pode ter um valor diferente. E aí, como você vai se basear para estar tomando a sua decisão, né? Em qual você vai confiar? Porque, digamos, né, você tem o mesmo indicador em relatórios diferentes, cada um dizendo que não, o valor foi X, não, o valor foi Y, o valor foi Z, mais 1. Então, você não pode tomar a decisão sem uma base de confiança, né? E o Data Warehouse vem para suprir essa necessidade. Vem para aplicar as técnicas para integração, para melhoria da informação, para que você tome sua decisão com mais confiança, né? E possa auxiliar o seu negócio ao crescimento sempre. Bom, e as características são, né? Ele não volátil, o que significa isso? Ele não vai ser alterado com o tempo, né? Muitas vezes, em um sistema de transacional, muitas mudanças podem ocorrer durante o dia, né? Ou seja, uma informação foi inserida, mas o seu gerente te pede: opa, aquela informação foi errada, então altera e etc. Então, muitas alterações, edições e deleções são realizadas durante o dia. Ou seja, as informações se perdem ou se modificam durante o dia. E aí você acaba perdendo aquela informação que foi inserida no início do dia. E isso não acontece no Data Warehouse. Tudo que foi inserido fica lá. Então você tem que observar a evolução do dado, a evolução da informação, as mudanças que ocorreram, se houve um erro ou não e por que houve o erro. Então, a questão dele ter essa característica de ser não volátil facilita, né, na tomada de decisão, até porque você pode acompanhar a evolução. Sendo que em sistemas transacionais, muitas vezes, eles não têm essa regra. Então,
tem um grande índice de alteração, né, de informação durante o processo, durante o dia. Então você acaba perdendo ou modificando informações e aquela informação que poderia ser útil para o futuro, para tomar de decisão, não vai ser mais utilizada devido às operações que foram realizadas durante o dia, né? Ou seja por N motivos, né? Por conta de um erro, ou por conta do gerente que solicitou uma modificação na hora, você teve que modificar, enfim. Ele é variante no tempo, né? Ou seja, você inseriu uma vez, aquela foto vai sempre existir naquele exato momento em que foi inserida no Data Warehouse. A mesma coisa acontece daqui para frente. Então você sempre vai ter a variância no tempo, que é um registro do que aconteceu naquele momento. E aquilo nunca vai ser apagado. Então você pode acompanhar a evolução de novo para tomada de decisão. Isso às vezes não acontece com com o sistema transacional ou um sistema LTP. Ele é integrado, né? A gente já viu isso, ou seja, o exemplo dos departamentos trazendo o mesmo indicador com valores diferentes é um exemplo. Ou seja, quando você integra, você garante que o mesmo indicador que está presente em vários departamentos vai ter, né, uma mesma verdade, eles vão, né, poder ser integrados em um indicador apenas, e você vai ter um valor só a partir de agora que vai ser o valor mais confiável, né? O valor mais que você vai poder, né, se basear para tomar suas decisões. Ele vai ser orientado por assunto, você pode ter um ou vários assuntos integrados ou separados, isso vai depender do objetivo do projeto. E, claro, ele é suportado à decisão, ele é um sistema para decisões, é um sistema analítico, é um sistema que vai prover todos os recursos para você efetuar suas consultas e tomar suas decisões mais rápidas e com dados mais confiáveis, claro. Então, continuando, o que são conceitos de Data Warehouse? O que são data marts, né? A gente comentou sobre Data Warehouse, que ele é orientado por assunto e etc. E os data marts são pequenas porções que irão compor um Data Warehouse, ou seja, ele pode ser dividido por assunto ou integrado, que foi uma das coisas que a gente já comentou, dependendo da perspectiva de negócio. O que a gente está falando? Quando a gente fala que ele pode ser orientado por assunto, você pode ter um Data Warehouse que vai ser definido para o seu supermercado, ok? E dentro dele você tem os departamentos. Então o que ele está falando? Que os data marts são porções de um Data Warehouse, ou seja, a junção deles compõe o Data Warehouse completo do seu supermercado. Ou seja, quando você está criando data warehouses, você pode falar dessa forma também. Para os departamentos, você chama de data marts, porque são porções orientadas por assunto que irão compor todo o projeto de data warehouse do seu supermercado. Ou seja, aqui no caso a gente pode ter oficina, mas a gente está falando aqui agora de concessionária, no caso. Então, tem a questão da oficina, do financeiro, do RH, do comercial. Então, todos os departamentos são orientados para o assunto. Em cada um deles, a gente tem um assunto, onde a gente vai definir um data mart que é atrelado diretamente a esse conceito, né? Então, aqui a gente tem outra imagem que define melhor o Data Warehouse e cada um dos seus data marts que são compostos e definidos pelo conceito de orientado por assunto, né? Ou seja, a gente pode ter o Data Warehouse de uma concessionária e teremos vários data marts internos que são integrados, claro, ou não, e definidos como data marts, né? Que são pequenas porções de um Data Warehouse. E, enfim, do que ele é composto, né? Ou seja, a gente tem um Data Warehouse e a gente tem os data marts. Não importa se você quer dividir o conceito, né? Data mart e Data Warehouse. Ele é só um conceito para ajudar a melhorar a definição dessas porções dos departamentos, dos assuntos que você pode dividir um Data Warehouse. Mas dentro dele a gente vai ter sempre a mesma composição, que é o que? Fatos e dimensões. Tudo isso está atrelado ao Data Warehouse, ao Data Mart, enfim. E aqui a gente tem uma visão da hierarquia que você pode estar
encontrando e definindo, né? Isso não diz, isso não está atrelado diretamente ao que é um data mart, né? Mas essa hierarquia você sempre vai encontrar independente dessa definição dos conceitos. Então a gente tem fatos e dimensões, como essa hierarquia que a gente vê na imagem, e acima de tudo a gente tem o data warehouse, ou seja, segue essa sequência hierárquica que a gente vê na imagem, né? Bom, essa esse foi mais um vídeo, né, que a gente fez para estar auxiliando no conceito de Data Warehouse. Espero que tenha sido muito bom e que tenha auxiliado de alguma forma você, ou não, enfim. E se tem alguma pergunta ou resposta, deixe seu comentário. Vou estar sempre muito feliz em responder, ou enfim, é isso. Inscreva-se no canal, a gente vai estar lançando vários vídeos agora. E é isso. Um grande abraço.